Olá, amigos! Dentro do ciclo orçamentário, veremos agora a execução orçamentária e financeira. Já vimos a fase de elaboração, já vimos a fase de discussão e agora veremos a fase de execução. Terceira fase do ciclo orçamentário. Acompanhem comigo aqui, dentro do ciclo orçamentário, a execução orçamentária e financeira. Eu gosto sempre de destacar onde nós estamos. Estamos aqui, ó, passamos pela fase de elaboração, passamos na fase de discussão, estudo e aprovação. Estamos aqui, ó, na fase de execução, e é o que nós vamos começar a falar agora para vocês. Em termos de importância, pessoal, não tenho dúvidas. Para efeito de prova, a gente é bastante transparente quando está estudando para o aluno. O que é mais importante para efeito de prova? É a fase de elaboração e a fase de discussão. Mas, claro que você tem que acompanhar, e você não vai dar bobeira por causa de, às vezes, de 1 hora de aula ou um pouquinho de leitura no PDF, de deixar de acertar questões de prova porque ela cai menos que as outras. Mas eu gosto de esclarecer isso para na hora que você for dar prioridades. Cara, prioridades é sobre elaboração e é sobre discussão. Pelo menos até o momento que a gente está gravando essa aula, conversando aqui, é o que mais as bancas examinadoras focam. Bom, primeiro vamos a uma importante diferença entre execução orçamentária e execução financeira. O que a gente está falando aqui faz é essa, faz de execução orçamentária e financeira. Vamos entender a diferença entre orçamentário e financeiro, que é comum fazer bastante confusão. O que é execução orçamentária? É a utilização das dotações dos créditos consignados na lei orçamentária anual. Aqui a gente está falando de dotação, aqui a gente está falando de crédito, quando a gente está falando de execução orçamentária. Quando a gente está falando de execução financeira, a gente está falando do dinheiro efetivamente. É a utilização dos recursos financeiros visando atender à realização das ações atribuídas às unidades orçamentárias pela lei orçamentária anual. Então, o que acontece? No que relaciona-se à execução orçamentária? A gente tem o crédito, que é possuidor de uma dotação ou autorização de gasto ou sua descentralização, está voltado à execução orçamentária, quando a gente fala em crédito. A gente costuma dizer que são duas fases da mesma moeda, crédito e recurso. E o recurso já está relacionado ao dinheiro ou saldo de disponibilidade bancária. Então veja que para que ocorra uma execução financeira, para que se pague com aquele recurso, você tem que ter antes uma previsão na LOA. Você precisa ter uma execução orçamentária, primeiro, tem lá o empenho que vai passar na parte orçamentária, até se chegar no pagamento, que vai ser efetivamente o desembolso financeiro. Então eles caminham em conjunto, execução orçamentária e execução financeira. Não pode haver uma execução financeira se não tiver antes uma previsão orçamentária. Então esse quadro é importante para você começar entendendo a diferença entre crédito e recurso, entre execução orçamentária e execução financeira. Começando a tratar do assunto, a gente pode falar do seguinte, começando a falar lá na Constituição Federal. O que ela trata lá sobre o relatório resumido de execução orçamentária, lá no artigo 65, parágrafo 3º. Ela diz o seguinte, ó, o Poder Executivo publicará, até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária. O que eu vou destacar para você aqui nesse dispositivo? Ó. Primeira coisa, que nós estamos falando aqui do relatório resumido de execução orçamentária. A gente tem lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, ela fala de 2 relatórios. Ela fala do relatório resumido de execução orçamentária e fala do relatório de gestão fiscal. No aspecto constitucional, a gente só tem a previsão do relatório resumido de execução orçamentária, sendo que a LRF também, em relação a esse relatório, ela vai discriminar, falar o que vai ter, etc. Mas na Constituição só temos sobre o relatório resumido de execução orçamentária e só temos isso aqui, ó, que o Poder Executivo publicará até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido de execução orçamentária. Cuidado para não confundir com o RGF, o relatório de gestão fiscal. Destaco também a parte que o Poder Executivo publicará. Então, ele não é publicado por todos os poderes, apenas pelo Poder Executivo, diferente também do RGF. Destaco também esse prazo, ó, que ele publicará até 30 dias após o encerramento de cada bimestre. Portanto, o relatório resumido de execução orçamentária ele é bimestral, diferente do RGF, que é quadrimestral. Aqui eu estou focando no que está na Constituição, mas eu estou trazendo para vocês a comparação com o RGF, que é o que pode aparecer também na sua prova, algumas alternativas versáteis sobre o RGF, tentando te confundir. O artigo 168 também é importante, olha o que ele está escrito lá nele, em relação à execução. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais,
destinados aos órgãos do Poder Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública serão entregues, eu destaco aqui, até o dia 20 de cada mês, em duodécimos, na forma da lei complementar que se refere ao artigo 65, parágrafo 9. O que quer dizer esse dispositivo? Pessoal, a gente sabe que os poderes têm autonomia, o Legislativo, o Judiciário, também o Ministério Público, a Defensoria Pública também, que tem aquela sua autonomia dentro do que prevê a Constituição Federal. Mas quem efetivamente arrecada, quem tem a chave do cofre, que a gente costuma dizer, é o Poder Executivo. Só que o Poder Executivo ele não pode reter aquilo para ele sem repassar aos demais poderes. Até para preservar essa independência e harmonia entre os poderes, Ministério Público e Defensoria Pública, esse artigo determina um prazo, ou seja, de dotações e também de créditos suplementares especiais, que são duas espécies de créditos adicionais, destinados a esses poderes ao Ministério Público, têm que ser entregues até o dia 20 de cada mês. De que forma? Em forma de duodécimo. Na forma da lei complementar. Nessa lei complementar, na forma de duodécimo aqui, que eu já destaquei, passei direto aqui, duodécimos, e na forma da lei complementar. Essa lei complementar é aquela lei que estou lá na fase de elaboração, que ela não foi publicada ainda, que fala a lei complementar, que vai dispor sobre finanças públicas, vai falar sobre os prazos, vai falar sobre os fundos, vai falar sobre a execução quantitativa das emendas individuais de execução obrigatória. Está tudo lá naquela lei complementar que não foi publicada. E ela também deveria dispor como seria essa entrega. Mas a Constituição já diz que tem que ser até o dia 20 em duodécimos. Bom, sobre a execução orçamentária e cumprimento de metas, é uma parte que eu vou pegar da lei de responsabilidade fiscal. Por quê? Porque às vezes um edital não tem a lei de responsabilidade fiscal, então a gente tem que pegar dentro da parte de execução o que se refere à lei de responsabilidade fiscal. E essa parte aqui, diferente de boa parte que a gente vai ver durante a aula, essa parte assim, cai bastante em termos de concurso público. Então vamos lá então. Até 30 dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que dispuser a LDO, então a gente tem um prazo de 30 dias até que o orçamento seja publicado, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso. Então, com base, a lei foi publicada, então já vai ter a lei publicada completa, né? Não pode ser antes, porque pode ter veto, pode ter alteração no Congresso Nacional apenas depois da publicação. O Poder Executivo, então, ele vai ter 30 dias para fazer como vai ser essa programação financeira, como vai ser o desembolso ao longo do exercício financeiro. Outro dispositivo importante lá da Lei de Responsabilidade Fiscal voltada à execução é que os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto da sua vinculação. Então, se a gente está falando de um recurso que é vinculado, ele tem que atender ao objeto da sua vinculação. Até aí, bastante óbvio. Mas a LRF acrescenta o seguinte, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorreu o ingresso. O que isso significa? Se um exercício foi vinculado, se uma despesa foi vinculada a um determinado ano, ainda que em um outro exercício financeiro, ainda que em outro ano, ela deve obedecer à sua vinculação. Isso é para evitar que você vincule uma despesa, aí naquele ano não execute, e fique por isso mesmo. Aí passa outro ano, executa, e fica por isso mesmo, e deixa aquilo de lá. Não. Se ela foi vinculada a uma finalidade específica, ela tem que ser executada, ainda que em exercício diferente daquele que ocorreu no ingresso, é o que está escrito aqui no nosso esquema. Prosseguindo, ainda dentro da LRF, ela diz lá, a execução orçamentária e financeira identificará os beneficiários de pagamento de sentenças judiciais por meio de sistema de contabilidade e administração financeira para fins de observância da ordem cronológica do artigo 100 da Constituição, que ele trata dos precatórios, eu já coloquei direto para você. Então, já dentro da execução orçamentária e financeira, tem que ser identificado quem vai receber esse pagamento de sentenças judiciais, observada a ordem cronológica, que é aquela do artigo 100 da Constituição, dos precatórios, dentro de um sistema de contabilidade e administração financeira. É o que está escrito lá na LRF, não precisa da gente aprofundar mais do que isso. Bom, pessoal, agora a gente vai entrar num assunto novo, considerando o tempo da Constituição, é um assunto novo, decorrente de uma emenda constitucional relativamente recente, considerando que a Constituição de 88 é uma emenda relativamente recente, que vai tratar de execução obrigatória de emendas individuais. Antes você precisa entender
o que é isso? O que é uma emenda, primeiro, né? O que é uma emenda? Emenda, já vimos lá na fase de discussão, que é uma prerrogativa constitucional que o parlamentar tem para interferir, para modificar, para aperfeiçoar a lei orçamentária anual, falando especificamente da LOA. Então, isso é uma emenda parlamentar. Só que o que acontecia antes dessa emenda, pessoal? Imagina um parlamentar que o nosso orçamento do Brasil, de modo geral, ele é autorizativo. Vamos começar por aí. O que é autorizativo? A despesa está na lei orçamentária anual, mas ele não é obrigado a executar. O que ele não pode é pegar uma despesa que está na LOA e executar. Isso não pode. Mas se ela está na LOA, ele não é obrigado a executar. Claro, tem despesas obrigatórias, tem que pagar pessoal, tem gasto com saúde, etc. Mas a gente vai entender que ele não é obrigado a executar aquela despesa que está na LOA, porque ela está no orçamento. Ela pode ser obrigada porque tem que ter pagamento, porque é uma despesa obrigatória de caráter continuado, mas não por estar na LOA. Se o orçamento fosse impositivo, aí é diferente. O orçamento impositivo, ele torna-se obrigado por estar na LOA. Não é porque tem uma lei anterior, porque está na LOA, ele torna-se obrigado. Isso é o orçamento impositivo e o orçamento autorizativo. Nosso orçamento é autorizativo. Bom, e era 100% autorizativo. Então, o que acontecia quando tinha uma emenda parlamentar? Assim como as outras despesas, a emenda parlamentar poderia ser executada ou não. E essas emendas, geralmente, é para atender a base do parlamentar. Nada de errado nisso. Ele vai atender as cidades que o elegeram, a região. Então, não tem nada de errado nisso. Então, ele vai fazer uma emenda voltada para aquela cidade. E com o Poder Executivo, que é quem executa as emendas, poderia escolher executar ou não, o que ele fazia? Ele dependia para executar emendas de uma votação do parlamentar. Se o parlamentar fosse da oposição, muitas vezes não executava emenda. Isso tirava muita autonomia do legislativo. Então a ideia dessa execução obrigatória de emendas parlamentares que veio com essa emenda foi isso. É tornar o legislativo mais independente nesse ponto em relação ao Poder Executivo. Agora a gente vai estudar os detalhes em relação a isso. Vamos ver então. Ó. Esse é o artigo 166, o caput dele, do artigo 166 da Constituição, diz os projetos de lei relativos ao PPA, LDO, orçamento anual, créditos adicionais, um dispositivo que a gente já viu bastante, serão apreciados pelas duas casas do Congresso Nacional na forma do regimento comum, dispositivo que a gente já viu bastante dentro do ciclo orçamentário. E a gente retomou ele porque o parágrafo 9º ao parágrafo 18 vão estar abaixo aí desse caput do artigo 166. Então vamos prosseguir então com o parágrafo 9º da Constituição Federal. O que esse parágrafo 9º diz? Olha lá. Ele diz o seguinte, as emendas individuais, por que ele destaca emendas individuais? Porque há diversas emendas parlamentares. As principais são as individuais, mas tem, por exemplo, a emenda de bancada, que junta todos os deputados de um Estado, independente do partido que for, e direciona uma emenda para aquele Estado. É uma emenda de bancada. Mas aqui a gente está falando de emendas individuais, aquela que cada parlamentar pode apresentar, certo? As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária, que está falando da LOA, serão aprovadas no limite de 1,2%, o inteiro e 0,2%, da receita corrente líquida, prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade desse percentual será destinada às ações e serviços públicos de saúde. Vamos com calma agora, explicando esse dispositivo. Primeiro, eu comentei já que a gente está falando das emendas individuais ao PLOA, não é emenda de bancada nem outro tipo de emenda. Essas emendas individuais, apesar de ainda não estar aqui, que elas são obrigatórias de execução, a gente vai ver mais para frente que, na verdade, nós estamos falando que são as emendas individuais de execução obrigatória. Esse assunto aqui, receita corrente líquida, ele é regulado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Para nesse momento, você vai entender, lá na LRF, o que está escrito lá? São receitas correntes líquidas, as tais, exceto com várias exceções, então não é assunto da nossa aula. Você tem que entender que a receita corrente líquida é que efetivamente fica com o ente. Então, nesse momento, você tem que entender isso. Então, não adianta você fazer percentual sobre receita bruta, porque às vezes tem receita que é de transferência, receita da União, mas ela tem que transferir para o Estado ou município. Isso não é receita corrente líquida. A receita corrente líquida é aquela que é efetivamente do Estado. Então, nesse momento, na tela aqui, você vai entender que são receitas correntes, aquelas efetivamente disponíveis no PLOA, são chamadas de receita corrente líquida. Tá? Bom, esse 1,2% é em relação ao quê? Fiz esse desenho aqui para você entender, que são as emendas individuais de execução obrigatória. Imaginando no bolo das receitas totais. Essas que são as receitas totais do projeto de lei orçamentária anual, estão desenhadas aqui. Isso aqui não está em escala, tá? Só para você tentar entender. Tendo as receitas totais, a gente tem as receitas correntes e a gente tem as receitas de capital.
Então esse verdinho aqui ficou como sendo as receitas correntes. Dentro das receitas correntes, a gente tem aquelas que efetivamente são disponíveis ao ente, que a gente chama de receita corrente líquida. E é em cima desse percentual, dessa receita corrente líquida, que a gente vai pegar 1,2%, olha lá, 1,2%, e vai colocar como emenda individual de execução obrigatória. Veja que isso aqui não está nem em escala. Se a gente fosse ver 1,2% disso aqui, ó, nem apareceria aqui na tela. Então, esse pontinho aqui que eu coloquei, tá aqui, que eu estou destacando aqui para vocês, é o que é a parte do orçamento público brasileiro, que é impositivo. Então, é errado a gente falar que o orçamento brasileiro agora é impositivo. É correto dizer que uma pequena parte, um percentual dele é impositivo? Sim. Pelo que a gente está estudando até agora aqui. Ele é uma pequena parte, mas é isso aqui, pessoal. Deixa bem claro na tela para vocês. Então não se fala que o orçamento brasileiro é impositivo, não. Impositivo vai ser só isso aqui, ó, 1,2% da receita corrente líquida, tá? Pela legislação que a gente está vendo até agora. Depois a gente vai ver que a PEC deu uma suspendida nisso aqui. Mais para frente a gente vai ver, que é a chamada PEC dos gastos, que é o novo regime fiscal. Aqui está sem escala para ilustrar essa questão de destacar aqui. Bom, então reparem o seguinte. Vou voltar aqui. Emendas individuais do projeto orçamentário são aprovadas no limite de 1,2% da receita corrente líquida, você já entendeu pelo desenho, prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo. Então, o que a gente está falando no projeto que é encaminhado do Executivo ao Legislativo, a emenda vai ser apresentada na fase de discussão. Então, na verdade, esse parágrafo 9 é da fase de discussão. Ah, professor, por que a gente está estudando aqui? Porque de todas essas da emenda, de todos os dispositivos novos, é o único que fala lá da fase de discussão. E vai ser importante a gente ver ele agora aqui para compará-lo com os outros dispositivos que falam da execução. Então, só essa parte, 1,2%, sendo que a metade disso, então, essa daqui, não dá nem para colocar, a metade disso tem que ser destinada a ações e serviços públicos de saúde. Então, desse 1,2% da RCL, 0,6% tem que ser destinado à saúde, os outros 0,6%, claro, dentro da lei, pede a alocação livre por parte do parlamentar. Então a gente vai perder mais tempo nesses primeiros, que são os mais importantes, tá, gente? Parágrafo 10. A execução do montante destinado às ações e serviços públicos de saúde, ou seja, aquele 0,6% que eu passei para vocês, previsto no parágrafo anterior, inclusive custeio, será computada, veja, será computada para fins do cumprimento, verá destinação para pagamento de pessoal em encargos sociais. O que significa isso aqui? Ó? Quando eu falo que aqueles 0,6% serão computados para o limite mínimo de saúde, eu estou dizendo o seguinte, ó, que essas emendas estão dentro do limite. Não quer dizer que é o limite mínimo mais 0,6%, não. Estou dizendo que ela será computada, se ela está dentro. Então não há limite do limite, não há aumento do limite mínimo a ser aplicado em ações e serviços públicos de saúde, pois para se chegar ao limite mínimo serão somados os gastos da União às emendas individuais relacionadas à saúde. Então por isso que ela está dizendo que ela será computada. Então na hora que vai apurar o limite mínimo, já começa já de um patamar, que é aquele equivalente das emendas individuais, ainda que seja um valor pequeno, comparado ao orçamento. E esse aqui é o parágrafo mais importante de todo o nosso assunto. É o parágrafo 11. Ele vai dizer o seguinte, olha lá, ó. É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações a que se refere ao parágrafo 9 desse artigo. Quais programações? Aquelas que a gente estava falando, que é 1,2% da RCL, que o parlamentar pode fazer como emenda. Em montante correspondente a 1,2%, que eu estava escrito lá, 1,2%, quiser ler assim, da receita corrente líquida, mesmo termo utilizado, realizada no exercício anterior, conforme os critérios para execução equitativa da programação definida na lei complementar, que a gente já comentou. Então vamos começar pela parte de trás. Ó. Execução equitativa. O que é execução equitativa? É aquilo que eu já falei para vocês. É uma execução de forma equilibrada, não importa se o parlamentar é da situação, não importa se o parlamentar é da oposição. Essa execução tem que ser equilibrada, tem que ser equitativa. E quem vai falar como vai ser essa execução equitativa, novamente, vai ser a Lei Complementar de Finanças Públicas, que ainda não foi editada, lá do artigo 65, parágrafo 9. Então, isso é execução equitativa. Execução das programações de caráter obrigatório, que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apresentadas, independente da
autoria. É isso que eu falei. Não importa se é da situação, se é da oposição, se está votando com o governo ou não, essa execução dessas emendas tem que ser equilibrada. Veja o seguinte, quando a gente está aqui no parágrafo 11, a gente está falando de uma execução obrigatória do montante 1,2% da RCL, igual ao parágrafo 9º. Mas aqui é da realizada no exercício anterior. Veja só, ó, destaquei aqui embaixo. No parágrafo 11, é obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações da receita corrente líquida realizada no exercício anterior. Quando eu falei lá no parágrafo 9º, eu falei que as emendas serão aprovadas até 1,2% da RCL prevista no PELOA, encaminhado pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo. Vejam só, por que acontece isso? Tendo o ciclo orçamentário, você já sabe que tem uns prazos, com os prazos respeitados, a LOA tem que ser encaminhada até 31 de agosto e chega lá no Poder Legislativo. Então, no parágrafo 9º, vai se considerar, para se aprovar a emenda, a receita corrente líquida prevista no PELOA, tá? Porque vai estar no meio do ano, vai estar entregando aquela receita. Mas na hora de executar, isso é na hora de aprovar, mas na hora de executar, a execução já ocorre no ano seguinte. Essa execução não precisa ser, não é para ser de acordo com o que foi aprovado, e sim de acordo com a receita corrente líquida do ano anterior. Por quê? Porque essa receita que é aprovada, que ela foi enviada lá, prevista, foi enviada lá em agosto, ela já é de muito tempo, pode ser que ela seja subestimada. Nesse final do ano, pode ser que tenha uma crise, pode ser que ela melhore, então vai se tomar como referência a receita corrente líquida do ano anterior para fins de execução. É um número mais concreto. E aqui uma novidade que veio aí da chamada PEC dos gastos públicos, que é do novo regime fiscal, né, que o nome correto seria novo regime fiscal. O que o novo regime fiscal impôs a partir de 2018? Acompanhem comigo. Ó. Lá na DCT, no artigo 111, a partir do exercício financeiro de 2018, até o último exercício de vigência do novo regime fiscal, que é esse aí que veio da PEC dos gastos, a aprovação e execução previstas no parágrafo 9º, artigo 11 do 166, que é isso aqui que a gente está vendo, ó, corresponde ao montante da execução obrigatória para o exercício de 2017, corrigido na forma do estabelecido pelo tal. Esse tal que foi estabelecido, ele diz o seguinte, ó, como que vai ser estabelecido? Não vai ser mais 1, quer dizer que isso aqui foi revogado? Não. Isso aqui é como se tivesse suspenso durante o regime fiscal. Isso aqui não acabou, não foi revogado. Mas durante o regime fiscal, como é que vai se portar? Em vez de ser 1,2% da RCL realizada no exercício anterior, ou 1,2% da RCL prevista no PELOA, vai ser da seguinte forma, a partir de 2018. Vai ser o que estava de emenda no exercício anterior, mais o IPCA de 12 meses. Então vai ser um crescimento apenas incremental em relação às emendas, apenas no que for em relação à inflação. E essa inflação, como é que ela vai ser medida pelo novo regime fiscal? Ela vai ser medida nos últimos 12 meses até junho do ano de elaboração do PELOA. Sei que, pessoal, é pesado, é complicado de entender, é por isso que até não está caindo em provas ainda. Essa parte do regime fiscal ainda é mais nova ainda. A parte de emendas é nova, mas não é tanto, é relativamente nova pela Constituição, mas não é tão nova assim, porque é mais complicado mesmo. O examinador pode querer cobrar alguma coisa disso aqui e ele próprio se perder. Então, o que é a conclusão que a gente tem aqui? Olha só, a partir de 2018, a aprovação e execução das emendas individuais, em vez de ser tudo que a gente falou até agora, como é que vai ser? O que foi aprovado como emenda no exercício anterior, mais o IPCA de 12 meses, ó, tomado de julho de um ano a junho do outro. Deu IPCA aqui, ó, vou dar um exemplo. IPCA nesse período deu 5%, tá? Só para exemplificar. Então vai ser o valor da emenda que foi aprovada, a emenda que pode ser obrigatória, no ano anterior, e mais 5% corrigido pelo IPCA. Sei que é complicado, pessoal, é um assunto difícil para engolir, mas vamos prosseguir. Parágrafo 12. As programações orçamentárias previstas no parágrafo 9º deste artigo não serão de execução obrigatória nos casos de impedimento de ordem técnica. Já veremos mais para frente o que é esse impedimento de ordem técnica. Você tem que entender nesse momento
Que ela é obrigatória? Sim, mas se tiver um impedimento de ordem técnica, não vai ser obrigatório. Imagina uma emenda, que eu gosto de dar um exemplo absurdo para você guardar, uma emenda parlamentar que quer construir um hospital na areia da praia. Ele lá briga, lá o servidor fala que não pode, e orienta, tá, mas ele quer que passe a emenda passa. Na hora de executar, não vai poder executar, porque é um impedimento de ordem técnica. Claro que no dia a dia, esses impedimentos vão ser menores, e no dispositivo aqui no parágrafo 14, a gente vai ver o que faz quando tem impedimento de ordem técnica. Prosseguir. No parágrafo 13, quando a transferência obrigatória da União para execução de programação prevista no parágrafo 11 desse artigo, novamente, emenda individual de execução obrigatória, for destinados a estados, ao DF e a municípios, independerá da adimplência do ente federativo destinatário. O que quer dizer isso? Independerá da adimplência do ente federativo. Quer dizer que a transferência poderá ocorrer ainda que o ente esteja inadimplente. Então, no caso de emenda parlamentar, diferente muitas vezes que é nos convênios, no caso de emenda parlamentar individual, mesmo se o ente estiver devendo, estiver inadimplente, ele pode receber emenda. Então, assim, não se penaliza o município, porque um determinado prefeito, ou mesmo um prefeito anterior, não geriu bem os recursos, o município está devendo, nem por isso ele pode deixar de receber as emendas parlamentares. E não integrará a base de cálculo da receita corrente líquida para fins de aplicação dos limites de peso pessoal de que trata o caput do artigo 69. Esses limites de peso com pessoal desse dispositivo, desse artigo 69, ela diz lá que as despesas de pessoal, limites, vão ter que estar na lei complementar. Essa lei é a lei de responsabilidade fiscal, lá vão estar os limites com despesas do pessoal. E ele está dizendo aqui que não integrará a base de cálculo da receita corrente líquida. Por que acontece isso, pessoal? A receita corrente líquida é aquela que fica efetivamente com o ente. Então vamos lá. Vamos botar aqui. Essa aqui é a RCL de um determinado ente. Quando se coloca emendas, está mandando mais recursos para aquele ente. Se a gente incluir ela na receita corrente líquida, significa que a gente estaria aumentando a emenda. Aumentando a receita corrente líquida. Se a gente aumenta a receita corrente líquida, uma determinada despesa pessoal, por exemplo, no município, que é de 60% da RCL, ele poderia aumentar com base no valor de emenda. Isso estaria errado. Então é isso que está dizendo esse dispositivo, que um valor que se manda para emendas não entra como receita corrente líquida. Então, os recursos oriundos de tais transferências não integrarão base de cálculo da RCL para fins de aplicação dos limites da despesa com o pessoal. É o que está escrito aqui nesse dispositivo. No caso de impedimento de ordem técnica, até que eu dei aquele exemplo absurdo lá de construir um hospital na praia, o que vai acontecer se tiver um impedimento de ordem técnica? Simplesmente não vai executar a emenda do parlamentar e pronto? Não. Vamos ter uma determinada situação que vai tentar se corrigir esse tipo de problema, esse tipo de impedimento de ordem técnica. Então vamos lá. No caso de impedimento de ordem técnica, no empenho da despesa que integra a programação, na forma do parágrafo 11 desse artigo, ou seja, emendas individuais de execução obrigatória, serão adotadas as seguintes medidas. Agora é a hora do susto, né, pessoal? Isso tudo aqui está lá na Constituição Federal. Então, vou contar uma história disso aqui, né, para vocês entenderem. Né? A nossa Constituição chegou num nível de detalhamento absurdo que não é função de uma Constituição. Não só nessa parte, mas em várias outras partes, a Constituição entra num nível de detalhamento muito grande. Mas nesse caso específico, o que aconteceu? A proposta, que foi chamada emenda do orçamento impositivo, mas eu expliquei que não é bem isso, né? A parte pequena, que é do orçamento impositivo, ela veio do Senado e veio para a Câmara. Então, a gente foi apontado, quando chegou lá na Câmara, a gente apontou diversas imperfeições que tinha, diversas oportunidades que tinham para melhorar essa emenda. Só que se essa emenda fosse alterada, ela teria que voltar de novo para o Senado. Mas os deputados não queriam que mexesse, porque eles tinham pressa nessa aprovação. Porque eles queriam ter autonomia em relação ao Poder Executivo. Até uma demanda justa. Assim, a gente às vezes critica muito, mas nesse caso das emendas, foi uma tentativa mesmo de dar autonomia para o Poder Legislativo. Só que como não queriam que voltasse, foi aprovado desse jeito mesmo, com um monte de coisa assim, que não deveria estar numa legislação, numa Constituição, e algumas coisas a gente pode dizer até que se aproximam do erro também, que veio dessa forma. Então foi por isso que não teve um retorno, né, uma modificação para retornar ao Senado, algo que demoraria ainda mais para que fosse publicada essa PEC, que foi chamada de PEC do Orçamento Positivo. Então, vamos lá então. Então como ficou, né, já é o que tem para hoje. Então, se tiver impedimento de ordem técnica, o que tem que fazer? Bom, no inciso 1, deu um prazo. Até 120 dias após a publicação da LOA, até 120 dias de publicação da LOA, quem? Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública
enviarão ao Poder Legislativo as justificativas do impedimento. Por que acontece isso? Após 4 meses, 120 dias da publicação da LOA, principalmente o Poder Executivo, mas podem ter emendas pelo Poder Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Defensor. Imagina um deputado que é defensor público. Vai lá, mandou uma emenda para a Defensoria Pública. Então, cada um desses vai justificar por que uma determinada emenda que era para ser obrigatória não vai ser executada. Tem que justificar para quem? Justificar quem fez emenda, justifica pelo Poder Legislativo. Então, até 120 dias. Até 30 dias após o término do prazo anterior, o Poder Legislativo, que é quem recebeu aquelas explicações, indicará ao Poder Executivo o remanejamento da programação de todas, cujo impedimento seja considerado insuperável. Pode ser que alguns impedimentos sejam fáceis de resolver. Então, resolveu, acabou, vai lá e vai executar. Mas alguns impedimentos podem ser insuperável, como essa que eu falei da construção da areia da praia. Não vai, construir na areia da praia um hospital, não dá. É um impedimento insuperável. Então, o Poder Legislativo vai indicar ao Poder Executivo o remanejamento. Então, até 30/9, ou até 30 dias após o prazo anterior, por que até 30/9? Pode ser que a LOA seja publicada muito tarde, tem um atraso muito grande. Então, você imagina a LOA publicada lá para abril já do ano que ela é para estar em vigor. Isso aí vai empurrando, você coloca 120 dias, 30 dias, daqui a pouco o ano acabou. Para o ano não acabar, tem um prazo também de 30 de setembro, ou até 30 dias após o prazo anterior. O Poder Executivo, que recebeu esse remanejamento do Poder Legislativo, envia o projeto de lei de volta para o Poder Legislativo, daquela programação cujo impedimento seja insuperável. Por quê? Porque o Poder Executivo é o responsável constitucionalmente pelo envio. Por mais que haja indicação aqui do Poder Legislativo, quem é o responsável pelo envio do PLO e suas alterações é o Poder Executivo. Então, ele envia de novo o Poder Legislativo aqueles que forem insuperáveis. Então, enviou o projeto de lei. Até 20/11, ou 30 dias após o término do prazo, o Congresso Nacional, o Poder Legislativo, deve deliberar sobre o projeto. Então, o que acontece? Vamos voltando aqui. 120 dias. Enviou o Poder Legislativo os problemas de impedimentos. Até 30 dias depois, o Legislativo devolve e fala, isso aqui não dá para mudar, então remaneja para cá. O Poder Legislativo, 30 dias, envia o projeto remanejando. O Congresso Nacional, mais 30 dias, ou nessas datas que foram apresentadas aqui, vai deliberar sobre o projeto. Ele vai dizer, então tá, eu mandei para cá, o Poder Executivo mandou assim, está aprovado, tem que mexer isso aqui, e assim sucessivamente. Agora, se ele não deliberar após o prazo anterior, o próprio Poder Executivo, por ato próprio, ou seja, se não houver liberação, ele faz o remanejamento por ato próprio do Poder Executivo, nos termos previstos na LOA, que vai regular o assunto. Então, esse aqui é um caminho que acontece caso a emenda individual de execução obrigatória tenha impedimento de ordem técnica e seja verificado depois que esse impedimento seja superável. E parágrafo 15, após o prazo previsto no inciso 4 do parágrafo 14, ou seja, após esse prazo aqui, as emendas do parágrafo 11, ou seja, aquelas de execução individual obrigatória, não serão mais obrigatórias, nos casos de impedimento justificado na notificação prevista no inciso 1. Então, se não houver uma deliberação do projeto, daquelas emendas que foram enviadas, o Poder Executivo vai fazer um remanejamento, mas já não é mais obrigatório, já deixou de ser uma emenda individual de execução obrigatória. Vamos lá, pessoal, falta pouco. Vai até a 18, já estamos na 16. Vamos lá. Os restos a pagar, lembrando aqui, o que é os restos a pagar? Olha só, esse termo foi parar na Constituição, que não tinha restos a pagar na Constituição. Os restos a pagar são despesas empenhadas, formalmente comprometidas, mas não pagas no exercício financeiro, logo até o dia 31 de dezembro. São as despesas que foram comprometidas no ano, mas não foram pagas naquele ano. Por hora você tem que entender isso. Isso a gente chama de restos a pagar. Por que restos? Porque ficou no outro ano para ser pago. Poderão ser considerados para fins de cumprimento da execução financeira, prevista no parágrafo 11, o quê? Emenda individual de execução obrigatória. Este artigo, até o limite de 0,6% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior. Tá? Então, você está falando aqui que os restos a pagar podem ser considerados para esses limites da emenda individual de execução obrigatória, desde que 0,6% da RCL do exercício anterior. E parágrafo 17, que eu ainda tenho 18, né? Se for verificada que a reestimativa da receita da despesa, eu destaco aqui, reestimativa da receita geralmente é para baixo, né, nesse caso, houve uma receita reestimada inferior que foi prevista na LOA,
Então você tem lá uma receita na LOA. Essa receita foi separada uma parte para a emenda parlamentar, mas se verificou ao longo do exercício financeiro que essa receita não vai ser suficiente. O que vai acontecer? Aqui, a receita da receita da despesa, aqui está até um erro na Constituição, porque a receita não é reestimada, ela é fixada, mas está aqui, ritmo da receita da despesa, poderá resultar no não cumprimento da meta de resultado fiscal. A meta de resultado fiscal parece que é um conceito muito fora do que a gente está estudando, não. O tempo todo falando, o superávit é de 3%, é de 0,5%, é de 1%, cadê a meta fiscal? Vai ser cumprida, não vai ser cumprida o tempo todo, isso falando no noticiário. Isso é a meta de resultado fiscal. Essa meta, se correr um risco dela não ser cumprida por causa de reestimativa da receita, ou seja, verificou que a receita não vai acompanhar a despesa estabelecida na LDO, o montante previsto no parágrafo 11, novamente, emenda individual de execução obrigatória, deste artigo, poderá ser reduzido. Poderá ser reduzido até a mesma proporção de limitação incidente sobre o conjunto das despesas discricionárias. O que significa isso? A gente tem o que a gente chama de limitação de empenho e movimentação financeira na Lei de Responsabilidade Fiscal. O que ocorre? No projeto da LOA, a LOA é aprovada. Receita igual a despesa. A despesa não pode ser maior que a receita. Só que a receita vai sendo executada ao longo do ano. Então, imagina que essa vai sendo executada. Mas no momento de queda, no momento de crise, ou se a receita estiver superestimada, ela vai estar menor que a despesa, porque ela não vai conseguir acompanhar o que estava previsto na despesa. A despesa está fixada. A receita ela vai estar variando porque ela é prevista. O que acontece com essa despesa? Essa despesa tem que abaixar e está no nível da receita. E como é que se abaixa? É um corte no orçamento, apesar de ser chamado muitas vezes de corte, de contingenciamento, é o que a gente chama de limitação de empenho. É feito um determinado percentual das despesas que podem ser executadas da lei orçamentária anual para que a receita fique igual à despesa na fase de execução. Isso é a limitação de empenho, a limitação financeira na LRF. E as emendas parlamentares? Elas podem sofrer esse contingenciamento, essa limitação de empenho? É o que diz aqui esse dispositivo. Pode sim, mas no mesmo limite das demais despesas discricionárias. Por que acontece isso? Dois motivos. O primeiro é que a emenda ela não está livre do contingenciamento, ela não é obrigada, mas se a receita não estiver acompanhando, ela pode sofrer um corte, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é o que acontecia na prática. Quando eu estava lá na SOF e tinha um contingenciamento, qual que é a primeira coisa que eles cortavam lá? Cortavam eram as emendas parlamentares. A emenda parlamentar não vai ser executada. Já é o primeiro corte que ficava nas despesas contingenciadas. Aqui, esse dispositivo também está protegendo o parlamentar. Então, a emenda pode ser cortada? Pode. Ela não é absoluta, ela pode ser cortada. Mas tem que ser cortada no mesmo percentual dos limites das demais despesas discricionárias, ou seja, das demais despesas da LOA, que podem ser cortadas. Então, o que está escrito aqui, no final. O montante previsto no parágrafo 11 desse artigo poderá ser reduzido, ou seja, não é absoluto, mas na mesma proporção, até na mesma proporção, da limitação incidente sobre o conjunto de despesas discricionárias. As emendas podem sofrer limitação de empenho, sim, desde que na mesma proporção das demais despesas discricionárias da LOA. E, finalmente, o parágrafo 18 já trata de alguns assuntos aqui que a gente já comentou, e ele define o que é o que ele considera como equitativo, uma execução equitativa. Considera-se equitativa, já até comentei com você em outro ponto da aula, a execução das programações de caráter obrigatório, essas emendas individuais de execução obrigatória, que atenda de forma igualitária e impessoal as emendas apresentadas, independente da autoria, ou seja, preservando a independência do parlamentar, mesmo ele sendo da situação, ele não depende de votar com o governo para ter uma emenda executada, e muito menos ele sendo da oposição também. Então, não importa se parlamentar da base governista da oposição, pois a execução das emendas individuais deve ocorrer de forma igualitária e impessoal. Pessoal, é isso que eu tinha para passar para vocês sobre execução. Isso aqui é uma aula pesadíssima, talvez uma das aulas mais pesadas do curso. A Constituição entra num nível de detalhamento muito grande, mas é como eu disse, o conforto que eu tenho para vocês é que até o momento ainda não está sendo muito cobrada, tirando a parte da LRF, que cai bastante, que tratou lá a parte de execução de metas, é uma parte que não tem sido cobrada bastante. E que eu acho bastante interessante para ser cobrada, principalmente do parágrafo 9º ao parágrafo 11, que fala dessa parte mesmo da execução obrigatória, a parte que deveria ser somente a parte constitucional. Depois, o que vem depois poderia estar até mesmo numa lei complementar, não precisava estar na Constituição, mas está na Constituição, então a gente precisou estudar também essa parte dentro da parte de execução orçamentária e financeira.
Valeu, pessoal, um forte abraço, até o próximo encontro.